A palavra ecologia foi criada em 1866 por Ernst Haeckel, um discípulo de Darwin. E ele definiu assim a ecologia: é o conjunto das relações que os seres vivos e não vivos entretêm entre si e todos eles juntos com o meio ambiente. O fato é que todos vivemos juntos na mesma casa comum, um ajudando o outro, fazendo que todos possam coevoluir. Ocorre que a ecologia ficou na universidade, era um subcapítulo da biologia. Mas a partir dos anos 60, quando surgiu a crise ecológica, a ecologia caiu na rua, se transformou num tema político. E talvez hoje é o tema que mais mobiliza as pessoas, porque da ecologia depende o futuro do planeta Terra e o futuro da humanidade. A ecologia estuda fundamentalmente, como dissemos, relações. Então nós temos que, para entender bem a ecologia, aprofundar o que é meio ambiente e o que é o conjunto dos meios ambientes, que é o planeta Terra. Meio ambiente, primeiro, não é meio ambiente, é ambiente inteiro. Porque o ser humano pertence ao meio ambiente. Eu estou sentado aqui, respiro ar, bebo água, estou exposto à luz, tudo isso é importante para a vida. Então eu sou parte do meio ambiente. Mas meio ambiente mais ainda. Quando nos anos 50, dois grandes cientistas norte-americanos descobriram o código genético, aí surgiu uma realidade que eles jamais imaginavam, que todas as formas de vida, desde a bactéria mais originária, passando pelos dinossauros, os cavalos, os colibris, chegando a nós, todos os seres vivos, têm o mesmo alfabeto biológico de base. Isto é, todos são construídos com os mesmos 30 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Isso significa que nós todos somos irmãos e irmãs. Apenas a combinação dessas sílabas, desse alfabeto, faz a diferença das espécies e assim da biodiversidade. Aquilo que São Francisco intuiu há 800 anos atrás, chamando a todos os seres irmãos e irmãs, a formiga do caminho, a árvore, o sol e a lua, nós hoje sabemos por uma experiência científica. Nós formamos, na verdade, não o meio ambiente, formamos a grande comunidade de vida. Então, o meio ambiente tem que ser enriquecido com essa compreensão mais globalizante. Segunda compreensão que importa aprofundar é o conceito de terra. Terra não é aquilo que está nos manuais. Há esse planeta composto de partes elevadas, que são os continentes, e as partes líquidas, os rios, mares e oceanos. Essa é uma ideia pobre. Os cientistas chegaram a descobrir aquilo que os astronautas lá de suas naves espaciais intuíram, que vendo de lá de fora, Terra e humanidade não têm diferença, formam uma grande unidade. Então se deram conta que a Terra não só tem vida sobre ela, mas que a Terra mesma, como um todo, é um superorganismo vivo, se comporta como um ser vivo e deram o nome a ela de Gaia. Ela tem um equilíbrio tão sutil que só um ser vivo tem. Por exemplo, há milhões e milhões de anos ela tem sempre 21% de oxigênio. Se descesse a 17%, 15%, nós desmaiaríamos. Se subisse a 27%, 28%, não poderíamos acender um fósforo porque incendiaríamos o oxigênio. A salinização dos oceanos é sempre igual. Os oceanos têm 3,4% de sal e essa quantidade é suficiente para manter os climas regulados,
o oxigênio da atmosfera e as condições básicas da vida. Da mesma forma, o nitrogênio, que nos faz crescer, a nós e as plantas, é sempre 79%. Assim, todos os elementos. E nós sabemos hoje que os elementos são iguais em todo o universo, no nosso corpo, nas estrelas e a própria Terra. Então, Terra é um superorganismo vivo que se autorregula. Qual é o problema que nós temos hoje com a Terra? Que ela não consegue se autoequilibrar sozinha. Ela entrou num processo de caos. Por isso há tempestades, há inundações, há secas. Nós temos que ajudar a Terra a encontrar um equilíbrio. Foi o que nos disseram esses cientistas que mediram o clima da Terra. Nós não estamos indo ao encontro do aquecimento, nós estamos dentro do aquecimento. Ele vai crescer de 1,6 e eventualmente até 6 graus. Isto poderá trazer consequências extremamente danosas para todo o sistema da vida. Milhares de espécies poderão desaparecer e até o próprio ser humano poderá desaparecer em bilhões e bilhões de pessoas. Então, a ecologia como meio ambiente, como grande comunidade de vida, tem que ser preservada, caso contrário, nós vamos ao encontro do caminho já percorrido pelos dinossauros. Duas coisas são importantes a serem feitas. Primeiro, adaptar-nos ao sistema Terra, adaptarmos à nova situação. Isto é, mudarmos o modo de produção que não seja tão poluente, gastarmos menos água, contaminarmos menos os solos, envenenarmos menos os ares, porque se não fizermos isso, o aquecimento vai subir e a Terra vai entrar mais ainda em caos. Segundo, é minimizar as consequências negativas. E isso deverá ser feito pelos governos, pelas grandes empresas, investindo pelo menos 400 bilhões de dólares ao ano para estabilizar o clima da Terra em 2 graus. Porque se nós não estabilizarmos, já agora, as calotas polares começam a derreter, os oceanos subir em até 59 centímetros e a situação caótica de grandes tufões e tempestades poderão crescer no mundo inteiro. O grande problema da Terra é o crescimento do dióxido de carbono, aqueles gases poluentes que vêm de nossos carros, que vêm das grandes queimadas da Amazônia. Todo ano são lançados no ar 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Se nós densificarmos isso, daria uma montanha de 1,5 km de altura com 19 quilômetros de base. A questão é como a Terra vai digerir tudo isso. Será um trabalho imenso, ela não está conseguindo sozinha. Daí o ser humano, que tem inteligência, que tem tecnologia, deve ajudar a Terra. Mas não basta a tecnologia. Não podemos, para diminuir a ferocidade do lobo, simplesmente limar os dentes dele, porque ele mantém sua ferocidade. Da mesma forma que não basta ter fábricas menos poluentes, nós temos que ter um outro tipo de civilização, que não explore demasiadamente a Terra, que não polua. Por isso, a grande palavra-chave para a ecologia ambiental é qualidade de vida, para nós, para as plantas, para os animais, para que todos possam conviver e coevoluir. Desta vez não haverá uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Ou nos salvamos todos, ou perecemos todos.